Olá, povo abençoado, povo querido, amado por Deus. Você nunca se esqueça que você é amado, porque tem dias que as lutas são tão grandes que alguém pode até pensar: Deus se esqueceu de mim. E Deus não se esquece de nenhum dos seus. Estava meditando na passagem de Pedro, que negou Jesus, não é? E ele havia dito que ele era capaz de morrer pelo Senhor. Mas quando o momento chegou, que realmente ele viu que o negócio era sério, ele negou Jesus 3 vezes, conforme o Senhor havia advertido a ele. E depois de tê-lo feito, ele saiu e foi chorar amargamente. Eu quero assim, que você entre nessa situação de Pedro, como se você estivesse lá presente, vendo aquele homem que puxava a espada, um homem sanguíneo, um homem que não levava desaforo para casa, rude, agora completamente desarmado, completamente angustiado, triste, porque viu que ele falou algo, mas fez outra coisa, né? Ele disse: eu morro contigo. Mas na hora, como um ser humano que ele era, ele temeu pela sua vida. E eu gostaria de trazer para nós a reflexão seguinte: que quando Jesus ressuscitou, que ele convocou os discípulos para irem ao encontro dele. Isso aqui eu estou pulando etapas, né? Eu estou indo direto ao assunto. Aí eu estou pulando etapas. Senão o vídeo também fica muito longo, né? E aí, chegando diante dos discípulos, o Senhor marcou um encontro com eles, disse: tragam a Pedro. O Senhor não disse assim: se vocês puderem, se vocês conseguirem, se der para vocês fazerem. Não. Ele deu uma ordem imperativa, né? Ele disse: tragam a Pedro. E eu acredito, conhecendo o Deus que nós servimos, que ele deve ter falado isso com muito amor. E os discípulos sentiram ali o amor nas palavras de Jesus, embora tenha sido um comando. E Pedro, ele tinha voltado às atividades dele, tinha voltado para pescar, porque eu acredito que Pedro, ele não se achava digno do mestre. E ele voltou à sua vida cotidiana. E o que aconteceu? Você imagina a cena: Pedro pescando, desanimado da sua vida, vendo o que ele havia feito, sabendo o que ele havia feito, e agora o Senhor convidando de forma veemente, né? Ele disse para os discípulos, certamente disseram para Pedro, né? O mestre te chama. E aí, quando o mestre chama, né, a gente tem que atender. Então, Pedro foi. E estando lá, o Senhor conversando com ele: Pedro, tu me amas?
Aí você imagina a situação. Eu neguei o Senhor e agora Ele pergunta para mim se eu amo. Eu amo, porque eu acredito que Pedro amava Jesus. Eu acredito, realmente, ele amava Jesus. Ele só não foi forte o bastante, né? E quantos de nós não passamos por situações semelhantes? A gente ama o Senhor, mas na hora de um problema, na hora que a gente está num aperto, a gente até esquece de algumas coisas preciosas que o Senhor já fez na nossa vida. Então mas ele atendeu. O que eu quero trazer aqui para vocês é que ele atendeu o chamado do Senhor. E quero falar para aqueles que estão diante de uma situação em que se sente que não é digno do Senhor, como Pedro certamente se achava ali não digno de estar com o Senhor, de estar no meio dele, mas atendendo ao chamado. Isso é muito importante entender. Há um chamado na vida de cada um de nós e a gente precisa atender o chamado. Você precisa atender o chamado, não importa o que te aconteceu, não importa o que você fez. O que importa é que você precisa atender o chamado. Estou entrando aqui no mercado para comprar o pão. Então, o convite que eu quero deixar nessa manhã é esse. Não importa o que você fez, atenda ao chamado. O Senhor espera por você e que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Olha o pãozinho aqui, ó. Bom dia para todos e sejamos cheios do Espírito Santo.